Pois bem, vamos lá. Gade. A primeira menção do profeta Gade ocorre em 1 Samuel 22:5, quando ele orienta Davi a sair da caverna de Adulão e a ir para Judá. Isso antes de Davi se tornar rei de fato. Nada é dito sobre o chamado ou envio de Gade, mas sua atuação junto agora ao rei Davi aparece em 2 Samuel 24, durante o recenseamento do povo feito por Davi. É Gade quem vai repreender o rei por causa disso e lhe propõe escolher entre 3 castigos, como relata segundo o livro de Samuel 24, 11 e 12. Quando Davi se levantou pela manhã, a palavra do Senhor veio ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: Vai e diga a Davi, assim diz o Senhor, eu lhe ofereço 3 opções, escolha uma delas, para que eu a execute contra você. Finalmente, no mesmo capítulo 24, Gade manda Davi construir um altar, segundo Samuel 24, 18, versos seguintes. Outras versões desses fatos se encontram no segundo livro das Crônicas 21. Aqui é interessante mencionar que o livro das Crônicas, capítulo 29, verso 29, diz: os atos do rei Davi, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, nas crônicas de Natã, o profeta, e nas crônicas de Gade, o vidente. Primeiro livro das Crônicas, 29 e 29. Note o destaque em negrito que Gade é chamado de vidente, José. Natã. O profeta Natã aparece nas narrativas bíblicas ligado ao monarca Davi. Essa relação entre o profeta e o rei e sua corte vai ser uma característica do movimento profético israelita. Isso se aplica tanto aos verdadeiros profetas quanto aos falsos profetas. A atuação de Natã junto a Davi é bem mais intensa do que a atuação de Gade. Bom, pelo menos é o que indica os registros que temos. Das diversas passagens que relatam a atividade de Natã, penso que as seguintes, que relaciono abaixo, são as mais significativas para o propósito introdutório deste capítulo. A construção do templo. Em 2 Samuel 7, você pode ler que Davi tem uma ideia de construir um templo, ou como a gente chama, uma habitação, para alojar a arca do Senhor. O texto diz o seguinte: o rei disse ao profeta Natã: Veja, estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca de Deus se encontra numa tenda. 2 Samuel 7:2. Em um primeiro momento, Natã até concorda com Davi, mas logo à noite, o Senhor manda o profeta dizer que não permitirá que Davi construa uma casa para o Altíssimo. Mas, ao contrário, Deus é quem vai edificar uma casa, uma dinastia para Davi. É Natã quem vai exortar Davi quando ele manda matar Urias para justificar seu erro de ter deitado com Betseba, a mulher de Urias, segundo Samuel 12, de 1 a 25, especialmente o verso 9. Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada você matou Urias, o heteu. Você tomou por esposa a mulher dele, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Segundo Samuel 12, 9. Nós já tratamos disso na aula passada. Natã, como todos os profetas, não foi neutro nas questões políticas e nem poderia ser por força do seu compromisso com Deus. No capítulo 1, no primeiro livro dos reis, Natã não apoia o golpe de estado de Adonias e reivindica, junto com Betseba, o trono para Salomão, a quem finalmente Natã unge como rei. Primeiro livro dos Reis 1, 18 a 45. Note que Natã, o profeta, está tomando partido junto com Sadoc, o sacerdote, com Banaías, Simei e Rei, em oposição a partir de Adonias, o rei Joabe, o general Abiatã e o sacerdote. Outro profeta é Aías.
Novamente vemos um profeta envolvido com a sucessão do trono. É Aías, o profeta, que vai ao encontro de Jeroboão e rasga o seu manto novo em 12 pedaços, como uma ação simbólica, que é um gênero literário presente em vários livros proféticos. Ele rasga a sua túnica para simbolizar a divisão do reino de Salomão. O texto diz: aconteceu que nesse tempo, quando Jeroboão estava saindo de Jerusalém, o profeta Aías de Siló o encontrou no caminho. O profeta estava usando uma capa nova e os dois estavam sozinhos no campo. Aías pegou a capa nova que estava usando, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão: pegue 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino das mãos de Salomão, e a você darei 10 tribos. Primeiro livro dos Reis, 11, 29 e 31. Logo após a morte de Salomão, Jeroboão tomará as 10 tribos e fundará o reino do norte, ou seja, Israel, e se tornará Jeroboão I. Pois no século VIII haverá um outro Jeroboão, que é o Jeroboão II. É importante notar que o fato de o profeta Aías, apesar de ter profetizado o reinado de Jeroboão I, não fica impedido de profetizar o castigo do Senhor sobre a casa real. Veja as duras palavras de Aías: estou encarregado de lhe dar más notícias. Vai e diga a Jeroboão: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu tirei você do meio do povo e fiz com que você se tornasse chefe sobre o meu povo Israel. Tirei o reino da casa de Davi e o entreguei a você. Mas você não foi como meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e me seguiu de todo o coração, fazendo somente o que é reto aos meus olhos. Pelo contrário, você fez o mal, pior do que todos os reis que vieram antes de você. Fez outros deuses e imagem de fundição para provocar-me a ira, e me virou as costas. Como todo verdadeiro profeta, aí está comprometido com o Senhor, o Deus de Israel. Por isso, mesmo já sendo velho e praticamente cego, ainda revela a palavra do Senhor à mulher de Jeroboão I. Eu chamo a sua atenção para o pecado do qual o rei está sendo acusado. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. E o que é exatamente isso? É a apostasia, ou ir após outros deuses. Em uma palavra, é o rompimento da aliança que o Senhor fez com o seu povo. Uma tônica constante nas mensagens do profeta. Além de condenar a casa de Jeroboão, Aías ainda anuncia o cativeiro do reino do norte. Primeiro livro dos Reis, 14, 15 e 16. Outro profeta anterior é Semaías. Semaías é chamado de homem de Deus, Ish Elohim, um dos designativos para profeta no Primeiro Testamento, como expliquei. Semaías é enviado a Roboão, que ficou como rei do reino de Judá, ou reino do sul, com as 2 tribos que sobraram. Ele reúne o povo para fazer guerra contra Jeroboão I e o reino de Israel. O Senhor envia Semaías para dizer ao rei: porém, a palavra de Deus veio a Semaías, homem de Deus, dizendo: diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá, e a Benjamim, e ao resto do povo: assim diz o Senhor: não subam, nem lutem contra os seus irmãos, os filhos de Israel, que cada um volte para sua casa, porque eu é que fiz isto. E eles obedeceram à palavra do Senhor e voltaram, como o Senhor lhes havia ordenado. Primeiro livro dos Reis, 12, 22 a 24. Logo no capítulo seguinte, um homem de Deus profetiza contra o altar de Betel. Primeiro Reis 13. Não se sabe se é o mesmo homem de Deus que profetizou a Roboão, ou se é outra pessoa. Seja como for, o elemento importante a ser notado aqui é o profeta. Ele é chamado assim, 1 Reis 13, 18. Ele vem de Judá e profetiza em Betel, no reino do norte.
Esse trânsito parece ser bem comum entre os profetas. Veja o caso de Amós, que também veio de Judá para Betel, Amós 7, 12 e 13. Dentre os profetas anteriores, ainda temos alguns que são mencionados em contextos específicos, como Jeú, que prediz a extinção da casa de Baasa, conforme o primeiro livro dos Reis 16, Micaías, que atua contra os falsos profetas da corte do rei Acabe e prediz sua morte, como você pode ler no primeiro livro dos Reis 22. Há ainda dois outros profetas só mencionados no livro das Crônicas. São eles Ido, chamado de vidente profeta, no qual se diz que escreveu os anais de diversos reis, registros que foram utilizados pelos cronistas. Isso está em 2 Crônicas 9, 29, 12 e 13. Azarias, que incentivou o rei Asa às reformas religiosas, como consta do segundo livro das Crônicas 15, de 1 a 8. Deste período dos profetas anteriores, dois são os mais conhecidos, sobre os quais o Velho Testamento preservou diversas narrativas. São eles, Elias e Eliseu. Por serem narrativas longas e bastante densas, eu vou me limitar a fazer alguns apontamentos sobre os dois profetas. Então fica como tarefa para você expandir o estudo sobre Elias e Eliseu, ok?